Coisa boa, né? Sombra e água fresca, né? É a coisa mais legal que tem é você ficar debaixo de uma árvore contemplando a natureza, mas ninguém contesta que a natureza pede socorro. E a indústria automotiva tem um papel fundamental, né, nesse processo de deixar o planeta cada vez mais sustentável. Assim como é muito comum a gente, quando pensa sobre isso, ficar preocupado só com o que sai pelo escapamento do carro. Novas matrizes energéticas, enfim. Só que não é bem por aí. Para além do que o motor é capaz de poluir ou de não poluir, a construção do carro está ligada nisso. O uso de materiais renováveis, materiais mais leves, materiais mais amigos do meio ambiente. E nós vamos mostrar um carro para você que traz uma série de detalhes incríveis de como você pode construir um carro, no todo, muito amigo do meio ambiente. Vem comigo. Bom, o carro que nós escolhemos é esse daqui, o Kia Niro, né? Um novo lançamento. É claro que eu não vou fazer isso sozinho. Leandro, como é que você tá, meu caro? Tudo bem? Me ajuda aí, rapaz. O que esse carro traz aí de elementos, né, que contribuem na fabricação do carro para a sustentabilidade? Para começar na parte externa, tem uma série de soluções de aerodinâmica, materiais também. O coeficiente aerodinâmico desse carro é legal? 0,29. É bom, rapaz. É super difícil conseguir um coeficiente aerodinâmico desse num SUV. E na verdade a coluna, ela é uma coluna fabricada em duas peças, então ela tem uma passagem aqui por dentro da coluna de ar, né? Que ajuda a redução do coeficiente de atrito, né? O carro enfrenta uma resistência menor do ar, ele precisa queimar menos combustível para chegar numa velocidade de cruzeiro, enfim. Aonde, por exemplo, você tem aqui no processo fabril dele, a parte externa, itens que você diria assim, cara, isso é muito legal para o seu amigo do meio ambiente? No exterior, acho que a tinta, a coluna aerodinâmica, a antena talvez seja um elemento interessante. No teto, ele possui um recorte também que ajuda na fluidez do ar através da carroceria. Entre o interior e o exterior do carro, onde dá para investir mais em materiais sustentáveis? No interior. Com certeza? Com certeza. Então vamos cair para dentro. O que nós temos aí? Bom, a primeira coisa é o forro do teto. Esse forro do teto aqui, ele não é feito de material normal, de forma tap normal. Ele tem 56% da composição dele feita de PET, de PET reciclável, de plástico reciclável de garrafas PET. A segunda coisa são os bancos. Esse material aqui... É couro? Não é couro. É um tecido que a gente chama de altaica biosintético. Ele é um tecido feito com fibras extraídas das árvores de eucaliptos. Verdade. De reflorestamento. Então, não só é ecológico, né? Muito mais ecológico do que couro convencional, mas o toque, a maciez do toque para o cliente é muito superior. E no porta-malas, a gente tem a cobertura do porta-malas, também é feito de uma fibra que mistura malha com... malha de tecido? Malha, tecido, plástico reciclado de garrafas PET. Ou seja, também. Cada vez mais trazer para o carro uma série de compostos e componentes que sejam sustentáveis. Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu sei também que é andando com o carro aonde vocês também conseguiram aqui, inclusive, uma nota A, sem dúvida, de eficiência energética e um título, qual é? A gente ganhou o prêmio do Compete, que é de carro, um dos carros mais com melhor consumo, né, um dos carros mais eficientes do país. Bom, então vamos ver o que mecanicamente esse carro tem, também pensando em meio ambiente. Legal? Vamos lá? Vamos sim. Bom, então vamos lá. Do que nós estamos falando de motorização aqui? Bom, esse carro tem um motor 1.6 Smartstream, terceira geração, né? Acoplado a um motor elétrico de 32 kW. Então esse é o sistema híbrido. O sistema híbrido funciona assim, basicamente. Quando você está em baixas velocidades ou tirando o carro da inércia, quem funciona é o motor elétrico. Via de regra, é o motor elétrico. A não ser que a carga da bateria esteja baixa, mas é o motor elétrico. Quando você precisa de potência, quando você está numa situação de subida ou você precisa acelerar abruptamente alguma coisa, os dois motores funcionam ao mesmo tempo, o elétrico e
a combustão. Aí eu passo a ter 141 cavalos combinados. São 141 cavalos combinados com um torque combinado de 27 kgfm. E quando você está velocidade de cruzeiro, aí vai depender do quanto você está pisando no acelerador. Se estiver pisando pouco... Agora, por exemplo, o que está acontecendo? Motor a combustão atuando. Isso. Agora são os dois ao mesmo tempo, elétrico e combustão. Eu estou pegando uma subidinha aqui. Isso. E aí estão os dois funcionando para mim. E quando você está freando, né, uma frenagem, ele regenera a bateria. Ele vai transformar a energia cinética, né, a energia da frenagem, em carga para a bateria. Quando eu estou com o modo de condução em eco, as borboletas que seriam para trocar marchas aqui, ela se transforma em sistema para ampliar a minha regeneração. Então eu dei um toque, ó, o carro já deu uma freada, freou mais, terceira, ele breca o carro. Exato. Ó, eu tô parando o carro sem usar o freio. Agora eu parto com o carro e aí eu quero rolar, então eu diminuo essa capacidade, né, de frenagem, e quando eu estou numa descida, no último estágio, né, freando mais, é aonde ele consegue levar mais carga, né, carregar mais a bateria, não é isso? Exato, é isso mesmo. Ó, descida. Ó, 1, 2, 3. Em compensação, tirei tudo aqui, vou no Drive Mode e vou para o Sport. Agora ele vira o pedal shift de 6 velocidades, trocando marcha e dando mais esportividade para o carro. Ou seja, duas funções aqui para as borboletas que você tem aqui atrás do volante. No Sport, ele é um câmbio para trocar marcha, né? Igual hoje é a troca da Fórmula 1, por exemplo, no volante. Quando você está no Eco, ele trabalha como um sistema para ampliar, né, a regeneração da bateria. É isso aí. Essa regeneração da bateria é um recurso que ele tem para você poder conseguir aumentar a tua autonomia, né? Quanto mais você trabalha, quanto mais carga a bateria tem, mais você trabalha com a bateria, menos combustível você vai gastar, menos gasolina você vai queimar. Então é mais uma tecnologia, é mais uma novidade pensada no consumo, né? Pensando em termos de redução de consumo de combustível. É uma bateria de 240 volts, que fica atrás do banco traseiro, não fica no porta-malas, nada disso, então interfere muito pouco no espaço interno do carro, tanto é que ali no banco de trás a gente tem um espaço enorme. Generoso, né? Inclusive o assoalho é plano, né? É semiplano, são 2,72 metros de entre-eixo, então pro tamanho desse carro, um carro de 4,42 de comprimento, um entre-eixo de 2,72 é um entre-eixos muito, muito generoso. E a vantagem de ter, gente, um entre-eixo maior é que isso melhora a estabilidade do carro, né? Você passa por lombadas, por depressões sem raspar a frente do carro, porque você tem um balanço menor. E tendo um entre-eixo maior, né, você pode, né, Leandro, brincar mais com o espaço, com o conforto dos passageiros. Sim, sem dúvida. A distância entre banco dianteiro e banco traseiro é uma distância bem generosa, são 87 centímetros aqui nesse carro, então é bastante espaço. Agora, você estava falando das baterias, né? Uma coisa que vocês fizeram aqui foi eliminar a bateria de 12 volts e deixar ela trabalhando em conjunto com a bateria do carro, porque não sei se você sabe, um carro elétrico ou um carro híbrido, né, tem as baterias, mas as baterias que estão aqui, ó, sendo abastecidas para tocar o carro, não é a bateria 12 volts que alimenta uma série de outros componentes, são baterias diferentes. E aqui as duas baterias estão trabalhando em conjunto. Como é que é isso? Exato. Na verdade, esse carro aqui, ele não tem ele tem uma bateria de 12 volts, mas ela não é aquela bateria de 12 volts de chumbo tradicional, tá? Acoplado à bateria de 240 volts, que é a bateria do sistema híbrido, você tem uma bateria menor de 12 volts. O que acontece? Nesse carro aqui, não tem que fazer chupeta, não tem descarga de bateria de 12 volts, né? Não precisa. Ou seja, acabou aquele negócio de transferência de carga, de você fazer a ponte da bateria. Acabou.
O sistema, ele faz isso para você. Aqui do lado esquerdo aí do painel tem um botãozinho falando de reset da bateria. Verdade. Né? Quando você fica 2 meses sem dirigir o carro, que é o momento que a bateria descarrega, que todo mundo vai, liga para o auto elétrico, ou vai lá e faz a ponte, né, de uma bateria de um carro para o outro, você vem aqui, aperta esse reset. Isso. 12 volts. O que ele vai fazer? Ele vai transferir carga da bateria de 240 volts para a bateria de 12, para o carro poder ligar ar-condicionado e tudo mais. Então, acabou a chupeta. Bom, isso é a primeira coisa a primeira vez que eu vejo um negócio como esse, né? Achei incrível. A segunda coisa que eu achei interessante é de que você, no câmbio, que é um câmbio de 6 velocidades aqui, vocês não tem a engrenagem da ré. Não tem. E como é que anda para trás com isso aqui, rapaz? Nesse carro, a ré não é mecânica, ela funciona pelo motor elétrico. Então o sistema do carro dá um comando. Quando eu viro aqui para ré, isso. Vou parar aqui o carro. Então peraí, parei o carro. Beleza. Aí você vai pôr lá na ré. O carro está engrenado, é o câmbio que engrenou, está em drive. Eu venho para N, quando eu coloco ré. Isso. O sistema ele manda uma informação para o motor elétrico. Rodar ao contrário. Tanto que era o motor a combustão que estava funcionando e agora é o motor elétrico. Se você prestar atenção no barulho, não tem barulho de motor a combustão na ré. Exatamente. Não tem. Cara, muito inteligente, né? Pra que ter as engrenagens da ré se você pode... Mas vem cá, eu tô com a bateria lá no osso. Aí meu carro não vai dar ré. Vai dar ré. Por quê? Porque você liga ele, o motor a combustão entra um pouquinho para carregar a bateria e aí a ré funciona. E aí ele trabalha com a ré normal. Muito legal. E é impressionante, né? Porque esse painel ficou lindo, né? Ele é inteiriço aqui, né? Você tem 10 e 25 polegadas 10 aqui. 25 polegadas. 10 e 25 polegadas aqui. Exato. Esse é um carro que vem recheado, né? Com o pacote ADAS de tecnologias para você ter segurança de assistentes, né? Esse aqui tem alguns assistentes. Então ele tem assistente de frenagem, tem assistente de colisão em conversões à esquerda. Aquele que quando eu vou sair, por exemplo, de uma vaga que identifica se está passando algum carro. Acontece muito incidentes assim, né? Isso. Ele tem? Tem. Ele funciona com o detector de ponto cego, né? Então quando ele identifica que você estacionou e eu tenho um objeto no ponto cego, ele te avisa para você não abrir a porta. Ele vai piscar o painel aí para você não abrir a porta. Porque tá vindo um carro. Porque tá vindo um carro, Ou seja, vem completinho, né? Bem completo. De todos os assistentes, né? Sabe o que eu achei interessante? Assim, quando você pega o painel, né? E você vai sentindo a textura da onde você tem aço escovado e tal, você não tem aquela sensação de estar pegando num plástico, né? Não tem. Esses acabamentos todos aqui, porta, que você falou de aço escovado, isso aqui é um carbono escovado. As tintas, os plásticos, até os plásticos rígidos, todos têm um toque bem suave, sensacional. O cheiro, porque geralmente você entra num carro, né? Tem carro que eu entro e eu vou ser muito franco pra você, o cheiro às vezes me incomoda. E aí fica aquela história de cheirinho de carro novo. O que eu tô prestando atenção aqui é que esse carro é quase inodoro. Você não sente cheiro nenhum, quer dizer, não sente aquele cheiro de química. Por que isso? As tintas que a gente usa no interior desse carro, elas não têm o que a gente chama de BTX. São benzeno, tolueno e xileno. São 3 componentes químicos que estão presentes nas tintas, né? Que são os responsáveis por aquele cheiro característico do carro novo. Sim. Então, como a gente eliminou, são componentes que contaminam o lençol freático. Vou até parar que eu quero escutar isso melhor. Não? São componentes que contaminam o lençol freático, podem ter uma série de implicações para o meio ambiente. Como a gente eliminou, o carro não tem aquele cheiro característico de carro novo, aquele odor forte de carro novo. Que cheiro esse que depois ele vai mudando, né, cara? Porque ao longo do tempo, né, chuva, umidade, você usa muito ar-condicionado, o sol que esquenta em cima desse material. E eu percebo que alguns carros, eles vão ficando com alguns cheiros. E eu conheço pessoas que se incomodam demais. E aí não tem nada a ver com o cheirinho bom de carro novo. E aqui eu percebo que o cheiro do carro está muito agradável. Então é porque vocês não têm a presença desses materiais químicos que cheiram, entre aspas, o cheirinho de carro novo. É isso aí, exatamente. É isso aí. E isso é mais amigo do meio ambiente também. Sem dúvida. Gente, até no cheiro. Entre no carro e sinta o cheiro. Isso pode
É um indicativo. Algo pode não cheirar muito bem. Legal. Kia. Movement that inspires.